Olá, estamos aqui hoje para gravar um vídeo para o canal da Igreja Evangélica Maranata. Eu sou o pastor Roberto Júnior e é um prazer estar com todos vocês aqui. Nós vamos ler para a nossa meditação o livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 21. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Queridos, a Bíblia Sagrada nos orienta a respeito de um período que virá, onde a Bíblia Sagrada testifica que nunca houve uma aflição, um momento de dor e tristeza tamanho igual há de haver. Estamos aqui nessa tarde para meditar sobre isso, porque a natureza desse período fala de Deus executando juízo sobre a humanidade, uma humanidade que despreza a sua graça. A Bíblia Sagrada diz, na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Então observe, justamente pelo motivo das pessoas receberem a graça de Deus em vão, Deus vai executar o seu juízo. É interessante, no livro de Tito, carta de Paulo, carta pastoral do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, versículo 11, a Bíblia fala sobre a graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A graça de Deus é o favor imerecido, é Deus exercendo generosidade, bondade extrema, misericórdia para com toda a humanidade. A graça de Deus, ela fala do momento onde Deus não olha o que nós cometemos, os nossos erros, mas sim Ele estende a oportunidade de alcançarmos perdão pela fé em Jesus Cristo. Preste bem atenção, a Bíblia fala sobre essa tribulação e ela é o tempo de ira e julgamento. E eu quero que você entenda isso, porque é interessante. Através da web, através da internet, a gente pode alcançar centenas e até milhares de pessoas. E quero dizer uma coisa para os irmãos, como uma pessoa temente a Deus, que se prepara para estar na sua presença. Eu tinha o intuito de estar falando sobre o amor de Deus aqui. Li muito durante toda a semana sobre o amor de Deus. Mas ontem, depois do culto, Deus me disse para pregar sobre o dia do Senhor. E hoje também pela manhã, em oração, novamente buscando, Deus novamente me disse que era para entregar esta mensagem. Embora a internet possa alcançar às vezes até centenas e milhares, de repente Deus está falando única e exclusivamente para você que está nos ouvindo, e Deus está tocando no seu coração. O tempo da tribulação que virá é um tempo de ira e de julgamento. Em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 15, a Bíblia diz: os reis da terra, os nobres, os chefes, os militares e os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá
subsistir. Então preste atenção, embora o verso 16 fale da ira do Cordeiro, o 17 fala da ira deles, da ira de Deus Pai e da ira do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse dia está se aproximando e é necessário nós tomarmos uma posição diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala sobre o que há de acontecer e qual é o propósito de Deus ao querer que você soubesse sobre isso. Será que era para você se desesperar e viver com medo e ansiedade? Não, muito pelo contrário. Primeiro, embora vá acontecer, está profetizado, é a palavra de Deus e Deus vela pela sua palavra. Necessariamente você não tem que passar por esse momento de tribulação, de aflição, de angústia, de sofrimento. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós, no livro de 1 Tessalonicenses, e eu faço questão de ler para você, porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus, nada mais, nada menos do que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo de número 1, o versículo de número 9 e 10. Ele escreveu para a igreja de Tessalônica. Diz, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe, Jesus veio a esta terra, ele é a graça de Deus manifestada, trazendo salvação para todo aquele que crê. Jesus perdoa os nossos pecados, resgata a nossa vida, nos livra da escravidão do pecado, do sofrimento do pecado e traz consigo a promessa de uma herança eterna nos céus. Nós temos essa promessa de que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que lhe pertencem, aqueles que entregaram as suas vidas para Ele, aqueles que verdadeiramente confiaram no que Ele realizou na cruz do Calvário, confessaram os seus pecados, se arrependeram e pela fé o receberam como Senhor. A Bíblia diz que Ele vem e Ele nos livrará da ira vindoura. Observe este detalhe. A Bíblia diz aqui ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, portanto Ele nos deu o seu Filho. É o testemunho da Escritura no Evangelho de João, no capítulo de número 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para tanto, a forma de escaparmos do que há de vir é fé em Jesus Cristo. Ele tem este compromisso com a sua igreja. E o Senhor vai velar por este compromisso até o fim, garantindo verdadeiramente que aqueles que o aceitaram, o receberam, que creram no seu nome, sejam poupados da hora do sofrimento, que há de vir para provar e experimentar os que habitam sobre a face da terra. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10 e 11. Agora preste atenção, em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Quem são os do arrebatamento? Verdadeiramente são os que esperam por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um versículo na Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, e ele é muito especial porque fala do propósito em si de Deus nos permitir conhecer
a sua vontade através da Bíblia Sagrada e também aquilo que há de acontecer. Está escrito em Romanos 15:4, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Então Deus quer que nós tenhamos conhecimento dessas coisas, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. A Bíblia diz que Deus nos permite saber de todas as coisas, inclusive aquelas que ainda hão de acontecer, não para que a gente fique perturbado, como já dissemos, ansiosos, mas sim para que tenhamos ânimo, possamos perseverar, tenhamos esperança, olha bem, por meio daquilo que a própria Escritura Sagrada nos ensina. Outra coisa importante, o que foi escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino, para que nós possamos verdadeiramente saber como agradar a Deus e como nos portar diante de todas as situações que vêm para nós nesta vida enquanto estamos debaixo deste sol. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 3, sobre o dia do Senhor: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. A Bíblia vai falar aqui em 2 Pedro que Deus destruiu o mundo na época de Noé através das águas do dilúvio, e que hoje os céus e terra que aqui estamos, que nós vivemos, estão reservados para o fogo do juízo de Deus. Versículo 10 diz sobre isso, e é justamente nesse período de tribulação, que nunca houve e jamais haverá, que esta Escritura se há de cumprir. Então a Bíblia Sagrada vai dizer a segunda coisa que Deus quer que você, através do conhecimento da Escritura e daquilo que vai acontecer, que Deus quer que você observe. E literalmente, irmãos, Deus queria que a gente soubesse como nos portar na sua presença, mediante tudo o que há de acontecer. Então diz aqui em Pedro, ó, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Como devemos nos portar, estar diante de Deus, visto que tudo isso virá sobre o mundo? Versículo 12, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardai essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Imaculados sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem coisas erradas na nossa vida. Irrepreensível é uma pessoa que é isenta de culpa. Tanto a consciência dele não culpa, como ninguém pode apontar o dedo para ele e acusá-lo de alguma falha. É uma pessoa irrepreensível. Irmãos, nós estamos nos preparando para nos encontrar com Jesus. Sabedores dessas coisas, nós temos forças para estarmos na presença do Senhor, nos apartarmos das coisas erradas e nos esforçarmos, perseverando para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz para seguirmos a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Fomos salvos por Jesus? Fomos. Agora nós temos o papel de perseverarmos na sua presença, nos apartando do pecado, procurando ter uma vida irrepreensível, sem mancha, sem ruga, nos esforçando em obedecer a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com aqueles que lhe obedecem. Não adianta chamarmos Ele de Senhor, Senhor, e não fazemos a sua vontade. Estamos vivendo um período, irmãos, ao qual tudo aponta que a tribulação está às portas. Acontece que antes da tribulação nós cremos que Jesus Cristo virá para nos salvar da ira futura. Jesus Cristo virá para nos arrebatar para os céus.
Então é momento de nós podermos buscar ao Senhor, santificarmos a nossa vida. Está escrito em Apocalipse: quem é sujo vai se sujar mais, quem é injusto vai cometer mais injustiça, mas quem é justo vai praticar obras de justiça, e quem é santo vai procurar se santificar mais ainda. A palavra santo literalmente significa alguém que foi separado. E essa separação quer dizer que ele está separando a sua vida das coisas erradas. Mas também santo quer dizer alguém que é dedicado a Deus. É uma pessoa que se dedica única e exclusivamente a Deus. Lógico, a gente tem a nossa família, a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso emprego, mas a prioridade na nossa vida é Deus, amá-lo acima de todas as coisas. A prioridade na nossa vida é buscar o seu reino e a sua justiça acima de todas as coisas. E Deus nos permite conhecer. Nós lemos em Mateus 24, 21 sobre esse período de aflição, de angústia, de tribulação que virá sobre a face da terra. Então Deus está nos deixando conhecer esse tempo de ira e um tempo de julgamento. A igreja não será julgada, aqueles que têm fé no Senhor não serão julgados, porque Cristo foi julgado pela igreja na cruz do Calvário. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e pela fé em Deus nós somos justificados. A palavra justificado literalmente é isento de culpa. Fomos tornados inocentes porque o Senhor Jesus Cristo pagou, melhor dizendo, o preço. Sofreu a condenação da sentença que estava sobre as nossas vidas. Por isso que a fé em Cristo nos faz tomar posse da bênção da vida eterna, do perdão, e faz com que possamos desfrutar das promessas de Deus, novos céus e nova terra, aonde habitam a justiça. Um terceiro ponto importante, irmãos: tem sido desvirtuado o propósito de Deus no tocante à profecia, no tocante às coisas futuras. Literalmente, a questão de profecia quer dizer antes. Então é Deus anunciando aquilo que há de acontecer. Isto é algo importante e muito poderoso. Em Isaías 40, 48, Deus chama as pessoas para observar aquilo que Ele já havia dito, para que elas tivessem certeza se já havia se cumprido. E Ele disse que anunciava coisas novas, na certeza de que também elas iriam se cumprir. Deus pode fazer isso porque Ele é eterno e Ele conhece o fim antes do início. E isto é maravilhoso. Deus relatou para nós, apesar de não sabermos em si dias e horas, o tempo certo, mas Deus deixou, irmãos, para nós a certeza daquilo que iria acontecer, justamente para que nós pudéssemos nos preparar. Mas as pessoas têm desvirtuado essas profecias, essas coisas futuras. Por exemplo, em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 16 e 17, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o arrebatamento, sobre aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro naquele dia, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e depois nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. O versículo 18 diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Será que Deus usou Paulo de forma tão maravilhosa? Em Coríntios 15, 51, quando ele está falando sobre o mesmo assunto, a Bíblia fala que isto era um mistério, algo que estava oculto, e Deus veio trazer à luz, através do apóstolo Paulo, este ensinamento tão maravilhoso, que é o arrebatamento, a vinda, a manifestação, melhor dizendo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que Deus iria revelar, como revelou, este momento e isso que traz tanta esperança para a sua igreja, para Paulo, para que as pessoas ficassem hoje discutindo se isso vai ser antes da tribulação, no meio ou depois dela? Ele não revelou isso, irmãos. O intuito não foi para isso, para as pessoas ficarem questionando quando vai acontecer. O intuito era para que as pessoas fossem consoladas com esta mensagem. Louvado seja Deus! E aqui está o grande segredo.
o consolo que vem em saber que quando isso se cumprir, seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Nunca mais dor, nunca mais enfermidade, nunca mais sofrimento, nunca mais morte. Estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 21, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais maldição. Olha que coisa maravilhosa. Devemos nos consolar com estas palavras. Você está passando dificuldade, você está passando por momentos difíceis. Nós temos aí hoje o coronavírus, pessoas enfermas, pessoas doentes, morrendo, pessoas que perderam seus familiares. Nós temos pessoas que ficaram desempregadas em meio a tudo que está acontecendo, que estão passando por dificuldade. Mas você tem essa mensagem para te trazer esperança. Você crê em Deus, você confiou em Jesus, entregou sua vida para Ele, o recebeu como Senhor e Salvador, confessou Ele os seus pecados, você crê nele, Ele vem te buscar. Você terá um lugar de glória na sua presença, onde toda luta, toda dor, todo sofrimento, ela cessará. Esta mensagem, aquilo que Deus apresentou, que vai se cumprir, é para que a gente pudesse confiar mais nele, ter esperança e certeza de que verdadeiramente Deus tem um lugar maravilhoso. As coisas irão melhorar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Cristo se manifestar, é uma palavra que faz menção ao arrebatamento, ao momento do arrebatamento. A Bíblia Sagrada diz que nós seremos semelhantes a Ele. E a Bíblia fala que todo aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Olha o objetivo de você saber que Cristo virá. Olha o objetivo de você saber, para que você possa se purificar a si mesmo, ou seja, ter uma vida de santidade. Praticar, pôr por prática a santificação na sua vida, corrigindo os seus erros, procurando fazer aquilo que é certo, direito, honesto, verdadeiro, justo. Procurando ter temor de Deus, se apartando das coisas erradas, se esforçando para verdadeiramente estar na presença de Deus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus está nos permitindo saber daquilo que vai acontecer, para que possamos ter uma vida digna, justa. A palavra do Senhor diz: sermos pessoas devotas, piedosas, não somente com aparência de piedade, mas sim pessoas que têm temor de Deus e que têm por objetivo fazer a sua vontade para usufruir daquilo que verdadeiramente Deus tem preparado para os que creem no seu nome. É importante, Deus nos permitiu saber sobre esse período de tribulação, para que nós possamos perseverar na sua presença, colocar a nossa casa em ordem. E sabemos que a qualquer momento que Jesus Cristo vier, seja de dia, seja de noite, estando acordados ou dormindo, ou se Jesus Cristo não vier e nós tivermos que passar pela morte, porque isso é uma questão natural nesta vida e ninguém fica para a semente, devemos estar preparados para este momento. Mas a Bíblia Sagrada, seja na morte, seja na vida, ela diz que nós, se somos do Senhor, estaremos com Ele e Ele vem nos buscar. Então preste atenção. Mais uma vez eu quero frisar algo importante. Deus disse que era para mencionar o dia do Senhor. Deus disse que este momento ele está próximo e nós estamos vendo os sinais se cumprirem em toda a face da terra. Eu não estou marcando aqui data, nem dia, nem hora. Eu não estou aqui para especular nada, mas estou aqui para te dizer: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Coloca a tua vida em ordem. Aproveita esses momentos que Deus está nos concedendo para confessar os erros, se arrepender, consertar a vida, para poder aguardá-lo. Certos de que nós cremos que antes da tribulação o Senhor Jesus Cristo virá e precisamos estar preparados para Ele. A Bíblia fala da iminência da volta de Cristo.
E justamente o fato de ser iminente, de ninguém saber o dia, a hora, orar, enfim, quer dizer que você tem que estar preparado a todo tempo. E estar preparado é estar com a sua vida no altar. Se Jesus Cristo vier para nós aqui durante o período da noite e nós estivermos dormindo, ninguém está lúcido, está todo mundo apagado, está dormindo. Então não dá para pedir perdão nessa hora, não, mas se você estiver com sua vida no altar, você será despertado pela trombeta de Deus. Ouvirá ele chamar o seu nome nas nuvens e você subirá até ele ao reino do Pai. Essa é a palavra do Senhor para nós. Nós vamos orar, vamos fazer a oração da fé, e eu espero que você creia nesta palavra, porque é verdade. Nós não estamos aqui lendo versículos da Bíblia à toa. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos foi deixada para a nossa instrução e para que possamos aumentar a nossa esperança. Um último detalhe: esperança bíblica não é algo que você tem numa mera expectativa de talvez acontecer, tomara que aconteça, e de repente você tem aquela questão positiva, vai dar certo, vai acontecer, mas fica aquela questão de dúvida no ar, porque pode ou não pode acontecer. Eu espero que aconteça. A esperança bíblica é a certeza de que aquilo que Deus falou, aquilo que Ele prometeu, verdadeiramente Ele vai cumprir, se tornará algo real nas nossas vidas. Então essa esperança é de algo real, é de algo que daqui a pouco nós vamos tocar, nós vamos sentir, nós vamos desfrutar na presença do Senhor. E todo aquele que estiver preparado vai tomar posse dessa bênção em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e diga no seu coração: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e agora, Senhor, eu tenho noção daquilo que o Senhor realizou por mim na cruz do Calvário. Morreste em meu lugar, pagaste o preço, derramaste o teu sangue para que os meus pecados fossem perdoados. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro e me conceda a vida eterna e condições, pelo poder do seu Espírito Santo, de viver agora esta vida, esta nova vida na tua presença, fazendo aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, amém. Vamos formar a oração da fé e com certeza de que o Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que atende as nossas orações por intermédio de Jesus à sua direita e por intermédio do Espírito Santo, Ele vai te abençoar. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, interceda por você, pela sua família, por aqueles que precisam de saúde, às vezes enfermos, problemáticos, viciados, necessitam do agir, do mover de Deus, e você pode experimentar o milagre na sua vida com fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, santo e maravilhoso, agradecemos a Ti por esta oportunidade de poder, Senhor, pregar a Sua palavra e abençoar estas vidas no nome de Jesus Cristo, o Salvador. Senhor, na autoridade deste nome eu repreendo toda doença e enfermidade. Que estas vidas sejam saradas por Jesus Cristo. Que essas vidas sejam libertas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo poder do Seu Espírito Santo, meu Deus, sejam avivadas, tenham alegria, conceda-lhes a paz, livrai-os de toda aflição, depressão, Senhor, angústia, sofrimento, conceda-lhes a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Renova-lhes a fé, Senhor, e toca nelas de forma especial. Que o Teu nome seja glorificado, Deus eterno. Eu lhe peço por Jesus Cristo e lhe agradeço, Senhor. Muito obrigado. Certo de que maravilhas estão acontecendo para a Tua glória, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. A paz seja convosco, o Senhor vem, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus.